Jornal Nova Brasil Brasília. Nossa cidade, com Márcia Zarur. Olha, temos hoje uma ótima notícia para a cidade, especialmente para quem ama e frequenta o Cine Brasília, porque, a gente já falou muito sobre isso aqui e em breve o Cine Brasília vai ganhar poltronas novas. A Márcia Zarur, que muito nos trouxe informações e pedidos sobre isso ao longo dos últimos meses, tem os detalhes sobre essa novidade. Márcia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ari, bom dia, Diego, bom dia, ouvinte da Nova Brasil Brasília. Uma alegria começar a semana com uma notícia dessa, né? Demais. E informação exclusiva da Nova Brasil Brasília, dando conta de que o trâmite para a troca dessas poltronas já está acontecendo dentro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Eu vou deixar o secretário Cláudio Abrantes com a palavra. A Secretaria tem por determinação agora, por objetivo, a troca das cadeiras, das poltronas, na verdade, do Cine Brasília. Após a reforma, essas cadeiras foram implantadas e a gente iniciou agora, com base também nos estudos de patrimônio, visto que é um bem tombado e que as cadeiras originais eram de Sérgio Rodrigues. A gente fez todo um estudo dentro da Secretaria de Cultura, elaborou o projeto e este projeto agora segue para o CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural, para o parecer. E dado esse parecer, em caso de aprovação, a gente procede o restante do planejamento para a troca das poltronas do Cine Brasília, visando manter a qualidade e o padrão de um patrimônio do Distrito Federal e também oferecendo mais conforto e tranquilidade para os usuários do Cine. É isso, um grande abraço, a gente espera em breve trazer mais informações aqui nessa rádio que tanto nos ajuda, que é a Rádio Nova Brasil FM. No melhor dos sentidos, você é a culpada por isso, viu, Márcia Zarur? Se eu tiver uma participação nisso, fico muito feliz, porque realmente as poltronas do Cine Brasília, as atuais poltronas, são impraticáveis, né? Eu creio, a Secretaria de Cultura não quis cravar uma data, mas eu creio que se não houver nenhum grande impasse em relação às poltronas, talvez no primeiro semestre do ano que vem a gente já tenha essa troca. Então é coisa para curto prazo, não é uma coisa a perder de vista, não. E aí dá uma sensação muito boa, porque as poltronas que a gente tem hoje no Cine Brasília realmente são péssimas. Elas não são confortáveis, elas são muito duras, elas não reclinam, elas têm um vão entre o assento e o encosto que você fica muito desconfortável. Você senta e quase afunda você naquele buraco. Você senta e quase afunda no buraco, não afunda no estofado, né? O que deveria ser, né? Uma coisa confortável, uma cadeira que te abraça. Ela não é assim. Eu consegui, para quem está acompanhando pelo YouTube, algumas imagens das poltronas antigas do Sérgio Rodrigues, que eram poltronas que foram desenhadas pelo arquiteto especialmente para o Cine Brasília. Então, são poltronas que a gente sente muita saudade, porque essas, sim, eram muito confortáveis, foram retiradas do Cine Brasília, foram trocadas, na verdade, na reforma que foi feita em 2013, e hoje a gente tem essas poltronas extremamente desconfortáveis. Perdemos muito, né? Tanto em termos estéticos, quanto principalmente em termos de conforto, né? São quantas poltronas, Márcia? São mais de 600 mais poltronas. De 600. São 600 e poucas poltronas, não vou saber te dizer exatamente, eram 607, as do Sérgio Rodrigues, foram trocadas, eu acho que ganharam um pouquinho, mas é em torno de 600 e poucas. O Cine Brasília é essa sala majestosa que a gente tem, né? Um projeto do Oscar Niemeyer, um dos cinemas de rua mais antigos, mais celebrados no mundo, né? Porque é um projeto do Niemeyer, tem um relevo acústico lindo ali dentro do Atos Bulcão, então realmente é uma obra de arte, o próprio cinema, a experiência do cinema é uma obra de arte. E aí as poltronas realmente deixam muito a desejar. Agora, eu queria falar um pouquinho do Sérgio Rodrigues, né? Porque a gente fica falando Sérgio Rodrigues, o designer Sérgio Rodrigues. Quem foi Sérgio Rodrigues? Muita gente conhece o arquiteto pela poltrona mole. E aí eu também trouxe imagens para quem está no YouTube,
para mostrar essa peça icônica que foi lançada no fim da década de 50, foi premiada na Itália e até hoje é exposta em grandes museus, como, por exemplo, o MoMA de Nova York. Assim como a poltrona mole, ele projetou móveis com traços modernistas, mas sempre com uma profunda alma brasileira. Eu conversei com Afonso Luiz, que é o curador do Instituto Sérgio Rodrigues, e ele ressaltou o seguinte: Sérgio foi o principal designer dos ambientes em Brasília, desde o Catetinho, projetando belíssimas peças para o Palácio do Itamaraty e também para a UNB e para o Palácio do Planalto. Os principais teatros e auditórios da cidade tinham cadeiras de Sérgio Rodrigues, como o Teatro Nacional Cláudio Santoro, né, as 3 salas do Teatro Nacional e o Cine Brasília. Ele foi o primeiro a projetar internacionalmente sua criação e ter reconhecimento mundial pelo seu design, tendo sido premiado na Itália no início dos anos 60. E o Afonso Luiz, que é curador do Instituto Sérgio Rodrigues, acrescenta que ele é o nosso principal patrimônio histórico no design e nos ambientes integrados à arquitetura moderna brasileira. Então, um grande nome, a gente teve a chance de ter essas belíssimas poltronas no Cine Brasília, perdemos. Reza a lenda que essas poltronas hoje estão armazenadas de forma inadequada num dos depósitos do Teatro Nacional. A gente não tem muita noção de qual é o estado de conservação dessas poltronas. Elas não podem voltar a ser usadas nem no Cine Brasília, nem em auditórios, porque o material é altamente inflamável, o material da época, né? É altamente inflamável, tóxico. Se tiver um incêndio, ele realmente é muito perigoso. Mas elas poderiam ser restauradas e serem usadas em outros ambientes, não as 600 juntas, mas 2 poltronas numa repartição, outras 2 em outra, e isso, você imagina, o luxo de ter um Sérgio Rodrigues. Faz um leilão dessas poltronas. Um aí leilão também. dessas poltronas, então tem muita coisa para ser feita. Eu acredito que as novas poltronas, o Instituto Sérgio Rodrigues se mostrou disposto, inclusive, a entrar com uma consultoria para o Cine Brasília, a conversar com a Secretaria de Cultura. Eles estão muito dispostos a isso, mas eu duvido um pouco que esse design do Sérgio Rodrigues seja incorporado às novas poltronas, porque hoje a gente já tem essas que reclinam, que tem lugar para copo, você já tem uma coisa de cinema que Sim. tem um design próprio de hoje, né? Então, acredito que não seja, que eles não vão aproveitar o design antigo do Sérgio Rodrigues. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa memória e eu acho que a gente tem que aproveitar essas poltronas que estão guardadas, sabe-se lá onde, né? Num depósito qualquer do Teatro Nacional, a gente teria que aproveitar de outra maneira. Muito bem. E, Márcia, ainda hoje, para a gente fechar, nos últimos dias, Brasília se despediu de uma das principais bailarinas da capital federal, que fez história quando a gente pensa em música, dança, arte. Gisele Santoro, né? A gente está falando aqui do Teatro Nacional, Cláudio Santoro. Gisele Santoro, essa bailarina, coreógrafa, professora, foi a companheira do Cláudio Santoro, do maestro Cláudio Santoro, durante toda a vida, se dedicou muito à cultura e o governo baixou um decreto dando o nome do Centro de Dança de Gisele Santoro. Eu tive a honra de conversar com a Gisele Santoro no Distrito Cultural, que foi o programa que eu fiz na Globo em 2019, na temporada de 2019. E eu separei um pequeno trechinho dessa entrevista em que ela fala de Brasília. Eu convido os ouvintes para aproveitarem esse depoimento de Gisele Santoro. A cidade simbolizava o novo, simbolizava o que a gente queria para o Brasil. Quando Brasília foi considerada patrimônio da humanidade, o Cláudio compôs uma música para isso chamada Suíte Brasília. Em que ele se esperou no pôr do sol de Brasília, na catedral, nos 2 candangos, sabe, a estátua dos 2 candangos. Porque retratava essa Brasília que nós amávamos tanto, né? E é realmente algo de fantástico, entendeu? Realmente algo de fantástico. Gisele Santoro deixa um legado lindo, uma história linda de construção da cidade, de construção da nossa identidade. E a gente segue aqui na coluna Nossa Cidade sempre reverenciando esses grandes mestres que fizeram parte da construção de Brasília. Maravilhoso. Márcia Zaru, obrigada por hoje e até semana que vem. Até a próxima semana, mesmo que ela seja difícil, que seja maravilhosa.